Olá, graça e paz da paz de Cristo Jesus. Satisfação em poder estar mais uma vez na Escola Bíblica Dominical, de uma forma online, com o objetivo de alcançar os nossos crentes em Jesus que estão nas suas casas, que não podem vir ou estar na igreja por vários motivos. Às vezes uma enfermidade, quando não um serviço, trabalho de plantão, entre outros motivos que o Senhor sabe muito bem. E nós temos a oportunidade de usar esse recurso, a internet, para chegar até o seu lar. Então, desde já, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Nós vamos iniciar, juntamente com o nosso irmão Gilson, a lição de número 3, Exatamente, sobre o homem e o pecado. Nós vamos, então, agora fazer a oração inicial e, logo após, nós vamos adentrar no assunto de hoje. Vamos orar, então. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Agradecemos, ó Deus, por cada irmão e irmã que está nos acompanhando na internet. Aqueles, ó Deus, que vão assistir este vídeo em outro momento. Que, de qualquer maneira, o Senhor venha alcançar através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, e que a mesma, ó Deus, venha nortear a nossa vida. Esta é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. amém. Irmão Gilson, eu falei que vamos falar sobre o homem e o pecado neste momento, a lição de número 3. Mas eu quero deixar um recadinho para os irmãos, porque neste domingo, dia do Senhor, à noite, nós vamos estar encerrando a campanha de missões estaduais. Então, você que está orando, continue intensificando em oração. Você que está participando de inúmeras maneiras, pode estar agora na igreja, quando não à noite, no encerramento de missões, e certamente contribuir de uma forma financeira para que os nossos missionários da Convenção Batista Fluminense possam alcançar muitas e muitas pessoas em nosso querido estado. Então fica aí esse recado, essa informação, melhor dizendo, e vamos para o tema, o homem e o pecado. Quando se fala sobre o homem, a gente está falando de algo que tem a ver conosco, nós somos parte da humanidade. E quando se fala também sobre pecado, é algo que nós temos em comum, esta natureza pecaminosa. Mas, graças a Deus, que não termina, vou dizer assim, somente falando sobre a humanidade, isto é, o homem e tão pouco o pecado, mas certamente vai apontar para o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Irmão Gilson, eu vou fazer a leitura do nosso texto áureo. Sim. É esse texto de ouro que nós temos, Romanos capítulo 8, versículo 37 e 39, que fala justamente dessa vitória, e graças a Deus por isso, tá bom? Diz assim no versículo 37... Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisa do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Amém. Senhor. É um cântico de vitória. Amém. A gente vai falar sobre o homem, falar sobre o pecado, pecado, mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Pela Jesus graça de Cristo. Deus, né? Irmão Gilson, o que nós podemos falar em relação à questão da criação do homem? Eu quero, vou dizer assim, fazer uma provocação. O homem, ele é resultado, um produto da evolução? Ou você poderia dizer um pouquinho para nós, a partir da palavra de Deus, sobre como é que o homem veio a existir? Bem, amados irmãos, pastor Gustavo, é um tema muito importante, né? Muito importante, e assim, esse ponto que o pastor tocou sobre o homem, a questão de evolução, é um tema muito polêmico, né? Muito polêmico. E a gente, assim, à luz da Bíblia, nós temos resposta, né? Desde o início da criação, Gênesis é a criação de tudo, de todas as coisas, do mundo, do universo, da criação do homem, né? Da criação da família, mas também onde surgiu o pecado também, né? Mas com relação ao homem, o texto fala aqui que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, né? O homem, ele pensava, o homem fala, o homem age por si só, o homem tem escolha, tem um livre-arbítrio. Então, quando a gente para
para ler o Gênesis aqui, a criação, os aspectos, a imagem e semelhança do homem, a gente vê que Deus criou o homem um ser de carne, um ser pensante, um ser inteligente, né? Então a gente crê que a questão de evolução a gente já começa a ficar de lado com relação ao texto, né? A questão de evolução, o homem vai evoluindo mais. Então o Deus, a partir desse princípio aqui de Gênesis, Deus já criou o homem um pensante, inteligente. O homem Deus já deu aquela oportunidade de o homem escolher o nome dos animais. Você vai escolher o nome dos animais e tantas outras coisas que o homem foi fazendo por si só, e até aí esse livre-arbítrio, esse ser pensante, né? Nesse momento ele tem essa oportunidade de escolha, né? Que ele escolheu o caminho errado. E é curioso que, no caso do homem, tem uma diferenciação no tocante aos animais, porque os animais, peixes, os animais selvagens, etc. e tal, eles são feitos tudo segundo a sua espécie. E quando chega aqui, conforme o irmão mencionou lá no início da fala que Deus criou a nossa, né, a sua imagem, né, a imagem de Deus, né, e semelhança, ou seja, nós somos criaturas de Deus e temos, vou dizer assim, esses traços, né, do eterno ou de Deus. Agora, a gente já sabe que o homem, biblicamente falando, não é o produto da evolução, é uma criação de Deus. Agora, afinal de contas, qual é o propósito de Deus em criar o homem? Até aqui no nosso estudo, na própria revista, né, o autor ele tem aqui o propósito maior do homem, que é glorificar a Deus, amar, conhecer, estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. O próprio autor destaca aqui qual é o propósito maior do Senhor ter criado o homem: para o seu louvor, para adorá-lo, né? Para bendizer o teu santo nome, para estar em comunhão com Ele, para estar junto com Ele. Esse é o propósito, né, da criação do ser humano. E uma outra coisa que a gente pode observar na própria palavra de Deus e que o autor da revista ele menciona é Gênesis capítulo 1, versículo 8. Tá, eu vou até pedir que o irmão faça a leitura, corroborando com tudo que está sendo dito aqui, com relação a esse propósito, e quando a gente vê dentro de uma perspectiva do livro de Gênesis, esse primeiro livro que nós temos em nossa Bíblia. O irmão poderia ler, por gentileza? Gênesis 1, versículo 8. Versículo 28. 28. Tá, diz assim: e Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, o homem tem uma função, vou dizer também, aqui no mundo, né? Entre outras coisas. Agora, quando a gente fala sobre o ser humano que tem essa função de, vou dizer assim, de cuidar das coisas, de corresponder com o seu Criador, né, mantendo um relacionamento saudável, a gente tem que trazer algo, vou dizer, à tona, que é bastante discutido, mas a gente aqui não vai perder tempo com uma discussão estéril, até porque a gente pode ficar muito tranquilo, vou dizer assim, respaldado na palavra de Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, básica. Afinal de contas, o homem tem livre arbítrio ou isso é uma invenção do ser humano de acordo com algumas correntes teológicas? Bem, segundo a palavra de Deus, sim, o homem tem o livre arbítrio. Tem o direito de escolher. Deus deu essa oportunidade para o homem, né, de ter esse direito de escolha, porque a gente para pensar, se Deus criasse o homem como se um homem alienado, um homem como se fosse um robô, não escolhesse, não agisse, não decidisse por conta própria, que sentido teria o mundo de Deus criar um ser assim, um ser não pensante, não tomasse decisões por conta própria? Qual o sentido que teria de Deus criar o homem? Justamente, né? E quando a gente pensa essa questão do livre-arbítrio, é interessante quando a gente vai lá para Romanos. Você estava com a carta de Romanos aberta, mas apenas vou fazer menção, né? Porque eu lembrei desse versículo em função, né, de estar aqui diante dos meus olhos. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a responsabilidade do homem. Ora, o homem ele só pode ser responsável se houver esse livre-arbítrio. Exatamente. Eu digo isso porque uma vez eu ouvi de uma pessoa muito piedosa,
sincera diante de Deus, que dizia o seguinte: ora, se é para eu fazer a vontade de Deus, tintim por tintim, mesmo que eu seja ou me torne um robô, que assim seja. Parece até uma coisa assim bonita de se ouvir. Olha, a pessoa tem essa disposição, mas vem cá, nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Como você falou aqui de amar, manter comunhão, quando a gente é responsável diante de Deus e a gente corresponde a Deus como um ser livre, é muito, vou dizer assim, melhor e até mesmo de se compreender e de ser concebível realmente na nossa mente, de a pessoa ela tem a liberdade entre seguir ou não a Deus. E ainda assim, por conta desse livre-arbítrio, ela faz essa escolha. No caso, nós fazemos a escolha, a melhor, né, que é através da aceitação de Jesus, a gente acaba acatando, né, a vontade de Deus. Mas alguma coisa sobre o arbítrio ou livre-arbítrio que o irmão gostaria de colocar? Fez assim, algum apontamento na revista, alguma anotação? Tem a questão do caráter de Deus também, né? O caráter de Deus em deixar que o homem caminhe por si só no seu direito de escolha. Né? Você escolhe estar com Deus ou você não escolhe estar com Deus. Você escolhe estar no céu com o Senhor ou você escolhe ir para o inferno. A escolha é nossa. Nós decidimos. Né? Nós decidimos. E isso é profundo, isso é tremendo. Eu ouvi um comentário com relação ao ser humano, por que Deus permite aquele ser humano malvado, cruel. Por que Deus permitiu Hitler, permitiu certo tipo de líderes matar tantas pessoas? Então isso envolve o caráter de Deus, que ele também tem o direito à vida, né? Tem o direito de viver também, mas ele escolheu esse caminho. Agora, o julgamento final, aí cabe a Deus. Sim. Aí está na mão de Deus, aí sim. Né? Mas a oportunidade de viver, de escolha, está nas nossas mãos. E é interessante que Deus não nos deixa às cegas, né? Ele toma a iniciativa, ele se revela, se apresenta na história ao povo de Israel, através da pessoa de Jesus, sendo o verbo encarnado, e Jesus sendo essa palavra última, né? Palavra final, vou dizer assim. Ele toma essa iniciativa no tocante à salvação, mas o homem ele vai ter que responder de uma forma positiva, que a gente chama através da fé, uma fé genuína na pessoa de Jesus, e ela vai usar justamente o seu livre-arbítrio entre escolher... A escolha é nossa, o julgamento é de Deus. Ou não. Mas claro que o recomendável é fazer aquilo que o próprio Deus entende que é melhor para nós, que é justamente seguir o que diz as Escrituras, fazer a vontade dele, porque certamente aquele destino, o resultado final já está certo, isso, né? Aí. Já é garantido e cá entre nós, em boas mãos. Em boas mãos. Eu lembro perfeitamente que quando uma vez eu preguei com 19 anos de idade, eu falei sobre a ação benevolente da parte de Deus. Ou seja, são mãos poderosas, mas também benevolentes. E a gente está em boas mãos, sem dúvida alguma. Exatamente. Nós vamos passar para um outro tópico, que é agora um tanto indigesto, que fala sobre um pecado. Quando se fala sobre pecado, a gente tem uma facilidade muito grande de encontrar o pecado, até mesmo com uma lupa, para aumentar o pecado alheio, porque a gente, de uma certa forma, pode até, vou dizer assim, acabar escondendo as nossas próprias falhas e erros que nós, cá entre nós, chamamos de pecados. Mas o que a gente pode falar sobre o pecado? Como é que o irmão poderia assim, definir, numa linha geral, o que é o pecado? O pecado. A gente aqui, o autor citou aqui, usou o capítulo 3, né? Encontramos a origem do pecado, quando Eva, seduzida pelo diabo por meio da serpente, comeu o fruto proibido e também o seu marido, né? E a sequência da tentação é sempre a mesma. O tentador está do lado de fora, dentro de nós, o forte desejo de satisfação sensual, acompanhando da secreta esperança de que, de algum modo, as consequências possam ser evitadas. E a gente vai falar assim, o pecado, o pastor falou o pecado e a consequência do pecado. A gente aqui, quando a gente vai lá para Isaías, vou começar aqui com Isaías 59, dois versículos, Isaías 59,
a consequência do pecado, né? O autor colocou aqui o pecado e a sua origem e a sua consequência. A origem lá no capítulo 3 de Gênesis, né? Aquela origem do pecado quando Eva e Adão comeu o fruto proibido, né? Assim, já foram orientados pelo Senhor, né? a não comerem o fruto, né? A gente não pode esquecer desse detalhe. Receberam a orientação, veio a orientação e depois veio a escolha, não é? A escolha de pecar, né? E a gente tem aqui em Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e as vossas línguas proferem maldade. Olha as consequências, são várias consequências. E as primeiras fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aquela escolha que nós tivemos de escolher o pecado, aquela escolha que eu tive, aquela escolha que Adão e Eva tiveram, manteve a distância, né? A distância não é o Senhor que está distante, somos nós que, se alimentarmos o pecado, praticarmos o pecado, estamos distantes do Senhor. Olha a primeira consequência. Quando a gente vê quando Caim ele matou Abel, né, aquela distância, a oportunidade que ele teve, mas não, ele saiu da presença do Senhor e teve a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão ali naquele momento. Mas qual a escolha dele? Se distanciar do Senhor. Continuou no pecado, alimentou o pecado, preferiu o pecado. E assim é a humanidade. Assim é a humanidade. E a gente vê até um gesto de bondade da parte de Deus, porque senão seria o fim da humanidade, né? Eu vou dizer assim, se acabasse tudo ali com Caim. É que Deus ainda coloca um sinal. Esse sinal não era de maldição, era um sinal de proteção ainda. É uma coisa assim, Deus ainda vai cumprindo seus propósitos junto à humanidade que estava, vou dizer, na sua mente, no coração do eterno, vou dizer assim, e ele ainda, ou seja, Caim se distancia, mas ainda há essa ação benevolente, graciosa da parte de Deus de colocar um sinal de proteção. Quando eu falo que não é um sinal de maldição, porque durante alguns anos na igreja, já que a gente está falando do homem e como o homem é terrível, chegou-se a ventilar e durante muitos anos até mesmo criar uma teologia dizendo que o sinal de Caim era a cor da pele, ou seja, associando o fato de ser negro ou ter essa quantidade de melanina maior que nenhuma pessoa negra tem na pele, como se fosse uma coisa maldita. Gente, que coisa terrível, né? E Deus criou o homem, né? E viu que tudo era bom, né? Ou seja, o homem é uma criação boa, assim mesmo como os animais e tudo que foi criado. Agora, para você ver como é que o pecado no coração do homem deturpa o que diz a palavra de Deus, né? Porque realmente a criação de Deus é boa. O irmão falou aí sobre as consequências. Eu queria apenas mencionar para corroborar o que está lá primeiro lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 18. Porque a consequência nesse versículo é que diz assim, a terra, né? Já tinha falado em relação à mulher, mas fala assim, e ela te produzirá, uma referência à terra, espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Então a gente observa que até mesmo, não só o homem, porque do suor do rosto ele teria, né, vou dizer assim, que ter o seu alimento, tirar o seu alimento, mas a mulher teria a dores do parto aumentada, vou dizer assim, mas a própria natureza. Ela passa, vou dizer assim, a sofrer as consequências. E há algo importante, embora não seja o assunto desta lição de número 3, é que lá em Romanos, no capítulo, lá em Romanos, eu não marquei agora o capítulo, mas ele vai dizer sobre a redenção cósmica, ou seja, mostrando que a terra geme, mas que ela aguarda, ou seja, há uma expectativa, né, a natureza geme, de uma restauração, né, nesse sentido, né, mostrando que não para por aí, porque Deus trabalha de uma forma completa. E da melhor forma e assim, o pecado possível. É tão terrível que, como o pastor comentou
essa passagem de Gênesis, né, com relação à terra, né, com relação à natureza, à destruição da natureza, né, quanto a natureza sofre, geme, né, por essa destruição que a gente vê diariamente, né, e não assim, afetou a todos, né, a natureza, o homem. Então o pecado ele é avassalador, destruidor de fato. Agora, já que eu falei, que eu fiz aquela leitura do versículo 28, digo aqui, 18, mas citei aleatoriamente o versículo 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, após o pecado. Aí o pessoal hoje fala assim, segunda-feira, que suplício, trabalho, e fala assim, o trabalho, vou dizer assim, é algo que veio decorrente, né, dessa ação já do pecado. Mas para aí, parece que antes do pecado, Deus já tinha dado ao homem tarefas, não foi isso? Exatamente, o homem não ia ficar no jardim do Éden ali. Tinha que cuidar. Exatamente, então, já tinha um zelo, já tinha uma responsabilidade, não é? Manter, não é isso? Justamente, então o trabalho antecede a queda do homem. Ou seja, o pecado não está necessariamente atrelado ao pecado. O trabalho é algo bom da parte de Deus, exatamente, que foi designado pelo próprio Deus para que o homem dominasse sobre os animais, cultivasse a terra, guardasse tudinho ali bonitinho, fosse um jardineiro. E assim, uma coisa assim, organizada. Também. A natureza produzindo fruto, o alimento para o homem, mas o homem também ia cuidar, né? Ia cuidar. Correto. Então são essas coisas que tudo isto aqui são pensamentos e o entendimento que deriva da palavra de Deus. Por isso que é bom ler e estudar, sem dúvida, a palavra de Deus. Eu queria só mencionar aqui o autor, na página de número 20, os irmãos estão acompanhando em casa, pelo menos aqueles que têm já a lição e a revista em mãos, que citou aqui o Langston, Teologia Bíblica do Novo Testamento, uma outra obra de Langston. Já no esboço de teologia sistemática, que eu fiz uma leitura um tempo atrás, para relembrar alguns conceitos de Langston, ele fala que o pecado é o estado mal da alma. É uma das definições dele. E a gente sabe que a gente tem uma natureza pecaminosa. Ora, agora uma provocação aqui a mais. Deus regenera o homem e faz com que o homem tenha essa natureza regenerada, modificada. Tem um novo homem, então passa a habitar no ser humano, no crente em Jesus. Agora, o velho homem, ele sai de cena ou ele continua residindo no homem? Como que o irmão pode corroborar nesse sentido? Martinho Lutero tem uma frase que fala sobre isso, né? Que o homem tem que matar o velho homem todo dia, né? Todo dia ele mata, ele tem que matar o velho homem. Então, todo dia nós temos que matar o velho homem. Sempre matando o velho homem. O velho homem tem que morrer, né? Tem que morrer todo dia. Mortificar. Todo dia ele morre. Justamente. Todo dia ele morre. E então, embora essa natureza pecaminosa permaneça dentro de todo e qualquer ser humano, né? Mas a gente não pode permitir que esse velho homem venha aflorar, venha imperar ou reinar, mas tem aquilo que a Bíblia fala sobre aquela inclinação, né, para o espírito, né? Na verdade, assim, quando a gente olha no espelho, o nosso próprio inimigo somos nós mesmos, né? Daquilo que está dentro de nós, daquilo que a gente vai, aquele sentimento maus que você vai alimentando, né? Então, todo dia você tem que matar esse sentimento. Né? Que ótimo. Irmão Gilson, eu queria deixar o irmão bem à vontade e primeiro fazer o seguinte: tem algum ponto específico da lição que chamou-lhe a atenção e que você está aí, quase que se revirando na cadeira, dizendo assim: tomara que o pastor Gustavo me faça essa pergunta ou que me dê uma oportunidade para eu falar, porque realmente é importante para quem está assistindo. Então eu vou ainda. Se vira aqui para aquela câmera e fale aquilo que o irmão sabe que é importante porque é derivado da palavra de Deus e que certamente vai, vou dizer assim, servir de instrução para a nossa vida. Existe assim um ponto importante com relação ao pecado, né? A morte de Cristo na cruz
pelos pecadores, né? Cristo veio, sofreu, deu uma morte terrível, uma morte de cruz, pelo pecado de toda a humanidade, né? Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade. Então, quando você peca, quando o ser humano peca, quando a pessoa está em pecado, não é simplesmente assim uma desobediência comum, não é uma coisa à toa, né? É uma rebeldia tremenda, ao contrário daquilo que Deus quer para a humanidade, né? Você está totalmente na contramão, uma rebelião contra o Senhor. É quando você está na prática do pecado e o propósito de Deus na morte, enviar o seu Filho, foi para que seu Filho morresse na cruz pelos nossos pecados. E a gente anda na contramão, cometendo tudo aquilo que é o contrário e o sentido da morte de Cristo para toda a humanidade. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que observar e chamar a atenção dos irmãos, daquele que vai ouvir essa mensagem que eu sempre falo. Quando você está em pecado, você está em rebeldia total contra o propósito do Senhor, contra aquele plano que o Senhor enviou para a humanidade, de restaurar, de cuidar, de se aproximar, de estar junto. Então o pecado mantém essa distância. Então, assim, é algo que a gente tem que analisar e sempre pensar, sempre refletir, né, com relação ao pecado, porque você praticamente rejeita tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo, você rejeita aquilo quando estamos na prática do pecado. Você acaba rejeitando, né, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Você rejeitou a pessoa bendita de Jesus. Deus, né, o Pai, abre mão, vou dizer assim, do seu Filho, entrega o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, daquela forma, não porque ele tivesse cometido pecado, mas pelos nossos pecados, e cá entre nós. Se Jesus tivesse morrido só pelos pecados que eu pratiquei ou hei de praticar, e etc e tal, já sofreria bastante. Mas imagine só levar o pecado de toda a humanidade, de pessoas de todas as épocas e tempos. Outro ponto importante no texto, quando fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Antes de enviar o seu Filho, Deus já amava o mundo. Antes de enviar, Cristo não veio e não morreu, e a partir daquele que reconhecem a Cristo, Deus vai amar aqueles. Não, Deus ama a humanidade. Então Deus amou o mundo primeiro, né? Então é algo profundo para a gente poder analisar, né? Para todos pensarem e refletirem sobre esse amor incondicional que Deus tem. Mas, né, Cristo morreu. Então aquele que não vem a mim não tem acesso ao Pai. Ok. E eu disse que se tinha alguma coisa que te chamasse atenção, o irmão já fez essa colocação. Tem algum outro destaque? Já estamos caminhando para o final, para que o irmão possa ainda, em tempo, oferecer de contribuição para os irmãos? Bom, a lição é ampla, né? A lição são vários capítulos, mas a lição é a gente abordar aqui os tópicos aqui. A gente pode ser, vai. Quer com relação ao pecado ou ainda para ir fechando, né? Vou dizer assim, ou a gente pode trabalhar aqui para finalizar, pastor, refletir para refletir e agir, né, do próprio autor. O pecado é algo normal em sua vida ou um acidente? Ele faz aqui uma pergunta, né? O pecado é algo normal em sua vida ou é um acidente? É algo para a gente refletir, né? Tem diferença, né? É algo normal ou é um acidente? Porque nós não estamos livres de pecado, né? A gente realmente somos pecadores e, vez por outra, nós pecamos, falhamos, né? Mas e se for algo normal? Se for o seu dia a dia, aquilo que você está pecando, está consciente e continua fazendo. É o que alguns chamam de pecadinho de estimação. Ou seja, fica cultivando um pecado, não abandona, não confessa, e vai cuidando, vai criando e ganhando, até tendo uma estima tão grande pelo pecado, mas esquecendo que isso entristece o Espírito Santo. Por sua vez, o próprio Deus acaba, vou dizer assim, tendo consequência com relação com a igreja, porque quebra a comunhão, a pessoa não tem como ter comunhão com Deus. Isto porque o João, o apóstolo amado, ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Na prática do pecado. A gente peca
mas não faz disto uma prática, né? Como se fosse uma norma, uma conduta. Vou pecar cada vez mais e mais, porque Deus é gracioso, Deus é bondoso. Não vamos banalizar a graça de Deus, né? E ainda tem a questão B aqui, ó. Você concorda que, como filhos do Deus Santo, devemos ser santos em todo o nosso procedimento? Nosso dia a dia, nossas ações, em tudo aquilo que você está envolvido na sua vida secular, temos sido santos nos nossos negócios, né? Não é só dentro da igreja, né? Exatamente. Dentro de casa, no serviço, na faculdade, enfim, na sociedade, onde nós estamos inseridos, né? Assim, não é fácil. A gente sabe que a todo momento nós somos confrontados realmente de fato, né? Existe situações que a gente realmente é confrontado, mas devemos sempre estar preparados. É uma decisão, né? A gente sempre devemos estar olhando e preocupado em agradar ao Senhor. Sim. Né? Então, eu vou, já que a gente está terminando, eu já fiz a oração inicial, a gente já vai daqui a pouco encerrar. Vai ser encerrar com a sua palavra. Eu não vou falar mais nada depois de você, a não ser, né, vou dizer assim, fazendo o encerramento propriamente dito, né? Só para ficar nesse registro aqui na câmera. Mas no terceiro item, né, que é a letra C, o irmão pode fazer, então, algum comentário ou a própria leitura aqui e deixar até com o ouvinte, porque depois no finalzinho fala assim, você tem voltado a sua atenção para o que a Bíblia diz, mas fala aí o terceiro item. Diz assim, temos observado que o mundo e determinados ambientes eclesiásticos pensam e vivem como se fossem uma sociedade sem pecado. Esse tem sido substituído pela autoajuda e outros conceitos centrados no homem. Fala-se pouco sobre culpa e arrependimento. Você tem voltado a sua atenção para o que a Bíblia diz? Ele tocou no ponto aqui da autoajuda, né? aquelas palestras, né? Que levantam a autoestima da pessoa, né? Mas, assim, não tem confronto. Se não tem palavra de Deus, não tem confronto. Que ótimo. Encerramos aqui com essas palavras, essa pergunta que quer calar, né? Vou dizer que não quer calar dentro de nós. Você tem voltado a sua atenção para o que a Bíblia diz? E eu gostaria de agradecer pelos irmãos que trabalham na projeção, na mídia, som, ao irmão Gilson também, que está nos acompanhando aqui. E lembrando que hoje, domingo, dia 16, terceiro domingo do mês, à noite é o encerramento de missões estaduais. Mas continue orando, participando, cooperando financeiramente para que a gente venha avançar com a obra missionária em nosso estado. E aqui ficamos com a nossa participação, agradecendo a Deus pela participação e presença de cada um dos irmãos que nos acompanhou até agora. Deus nos abençoe, é o desejo do meu coração, é também a minha oração. Amém. Amém.